Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos, segundou. E é isso. Só bora que eu tô cansada demais. Tô exausta. Mas vamos que vamos para mais uma semana. Que o Senhor renova as nossas forças. Os meus finais de semana, eles estão às vezes mais cansativos do que a semana. Bom, e hoje nós estamos no capítulo 19 de Isaías. E tem tudo a ver, eu não sei aqui quem já viu, eu fiz um post ontem à noite, muito cansada, não deu muito certo, faltou foto, era para eu fazer separado, eu fiz um reel, mas é o cansaço, de verdade, a mente assim, super cansada e aquela correria, vontade de fazer logo, colocar o que estava na minha mente para fora. Mas enfim, desconsidera um pouco o vídeo, lê ali a legenda. E também eu fiquei de colocar, e eu acho que não tá saindo o link, né? Não dá para apertar, oh meu Deus. Eu acho que durante a semana eu vou deixar. Eu não sei o que eu vou fazer, porque também no Stories acho que não vai. Enfim, eu vou tentar dar um jeito, gente. Eu não tô. Mas enfim, voltando ao assunto, leia a legenda. E se você tiver algum pedido de oração e não quiser compartilhar, pode mandar no direct ou manda no meu privado no WhatsApp, se alguém me conhecer. E se não me conhecer, é sério, não precisa ficar com vergonha. Ou então vai direto no aplicativo da Núcleo da Fé, que é a igreja, né, onde a gente está ali nesse propósito. E manda seu pedido de oração, que lá ninguém te conhece provavelmente, tá bom? Bom, e eu acho que esse capítulo tem tudo a ver com o que nós estávamos conversando lá. Mas vamos começar orando e lendo, que aí a gente vai entender melhor do que eu estou falando. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Pai. Obrigada por mais uma semana que se inicia, que seja tudo em sua presença, Yahvé, nosso Deus grande e poderoso, que nunca falha. Que o Senhor aumente a nossa compreensão a respeito do Senhor. Que possamos crer, Deus, num Deus de milagres. Talvez alguns aqui, sabe, Deus, estão vivendo as promessas, mas talvez outros estão em lugares onde não vê saída, onde, sabe, Deus, estão sem esperança, estão sem um futuro, estão sem acreditar que algo é possível. Mas o Senhor é Deus de esperança, o Senhor é um Deus que fala e não mente. Sabe, Deus, eu creio que se essa live, sabe, Deus, essas coisas que eu tenho colocado aqui chegou até essa pessoa, é porque o Senhor pode fazer algo novo e algo diferente na vida dela, sabe? E é por isso que eu oro, Deus. Eu oro pela vida de cada um aqui. Pelos teus milagres, pelo teu mover, pela tua santidade se manifestando, a santidade de quem o Senhor é, da sua identidade. Em nome de Jesus. Acalma os nossos corações e as nossas mentes. Cuida de todo o nosso corpo, que todo ele declare a glória de Deus. O nosso falar, o nosso pensar, o nosso respirar, o nosso agir, tudo seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa música dá vontade de ficar orando, né? Vamos, gente. Então, capítulo 19 de Isaías vai dizer o seguinte: esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito.
Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médiuns e os feiticeiros. Vamos parar rapidamente e lembrar quem foi os egípcios. Os egípcios eram uma potência naquela época, então era um país assim muito poderoso e sempre foi inimigo de Deus. Desde a época que eles começaram ali a escravizar os israelitas, que teve todo aquele, né? Mas depois eles se levantaram, se reergueram, enfim. Acredito eu. Mas... E aí eles continuaram pecando, sabe? Os deuses deles eram, né, os deuses que eles acreditavam, enfim. E aqui Deus está dizendo que ia colocar uma confusão no país, assim como colocou as 10 pragas. 10? Não lembro. As pragas lá, né, para libertar o seu povo, quando foi para libertar os israelitas, então mandou as pragas, enfim. Aquilo, agora Deus colocaria um espírito de confusão no meio deles. Um espírito onde eles ficariam uns contra os outros, irmão lutaria contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Vamos colocar na sua casa hoje. Você já percebeu que às vezes parece que, tipo, alguma coisa entrou e começou a atrapalhar algo, começou a... sei lá, um lugar onde antes você tinha harmonia, antes você tinha conversa, tinha consenso com as pessoas. Isso começa a trazer um desconforto e começa a vir a discussão. Você parece que não se entende mais com seu marido, ou com seu vizinho, ou com seu filho. Parece que você está falando grego, ele está falando hebraico e ninguém mais se entende. Às vezes isso é um espírito de confusão. E o Senhor fala que às vezes, né, Ele envia esse espírito de confusão. Por quê? Porque existem outros ídolos sendo adorados neste lugar, né? Outras... não, mas às vezes, tipo, a gente tá indo pra igreja direitinho. Tá, observe e começa a repreender, enfim, a endireitar algumas coisas. E aí vai continuar dizendo o seguinte: mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão baixar, o rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando, os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens, as tábuas e os juncos murcharão. Todas as outras plantas também morrerão, e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios, os nossos antepassados eram reis. Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios, que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito? As autoridades de Zoan perderam o juízo e as da cidade de Mênfis estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios, e estes parecem bêbados escorregando no seu próprio vômito.
Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. Então aqui Deus está dizendo o seguinte, que ele também, além do espírito de confusão, ele também faria aquele povo começar a perder sem saber o motivo, perder. Então vai falar, as plantações nas beiras do rio morrerão, tudo que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão, seus anzóis e as suas redes não prestarão mais para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos e os tecelões e artesãos cairão no desespero. Ou seja, aquilo que era produzido, aquilo que trazia riqueza, trazia o poder, trazia a fama para aquele país, então começaria a ficar desajustado. E Deus vai continuar dizendo o seguinte, mas eles se gabavam daquilo, eles se gabavam falando que os reis deles eram sábios, que eles eram descendentes de antigos sábios, os nossos antepassados eram reis. E aí Deus pergunta, onde estão então agora seus sábios? E aí é isso, e vai falar que os conselhos ali, Deus colocou também, ainda que, né, tivesse de fato ali os conselheiros sábios na época deles, Deus colocou também um espírito de confusão e os sábios, os conselhos daquelas pessoas eram tolos, era tipo tudo assim, tava tudo errado e eles já não estavam entendendo nada. E aí vai dizer o seguinte, e aí aquilo era para reconhecer, sabe, a decadência deles, a decadência do país que eles estavam, dos deuses que eles estavam seguindo, das coisas que eles estavam olhando e se admirando e se gabando de ter. E aí vai continuar no versículo 16, naquele dia os egípcios parecerão mulheres, ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá, e todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Naquele dia haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor. E na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, ele lhes enviará um salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Assíria. Os egípcios irão até a Assíria e os assírios irão até o Egito, e juntos 2 povos adorarão o Senhor. Naquele dia estas 3 nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: eu abençoo o Egito, meu povo, a Assíria que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Isabel, bom dia. Meu Deus, gente, vai vencer o meu tempo, mas eu preciso falar sobre isso. Bom, então, a primeira coisa que eu quero que a gente leve em consideração é naquele dia os egípcios ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá e todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Então, nesse dia em que tudo parecia desajustado para eles, eles então olhariam para Judá
e eles reconheceriam o Deus deles, e eles reconheceriam que é o mesmo Deus, aquele que fez, né, aquelas coisas grandiosas pelos israelitas nesse tempo. E aí vai dizer que então algumas poucas cidades daquele lugar, daquele país, eles decidiriam então servir o Senhor, olhando para aqueles que que estavam servindo o Senhor. E aí eles dedicariam um altar. Então ali, ó, ele fala assim, e quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, eles lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. O Senhor, ele não está em segredo para ninguém que o procura. O Senhor não é para alguns de nós, só para os que estão dentro da igreja, ou só para aqueles que o servem fielmente a vida toda, ou enfim, se você em algum momento caiu, sabe, se em algum momento, ou se a vida toda você não esteve perto de Deus, e hoje, sabe, você tem olhado para, né, por exemplo, eu comecei falando do post que eu fiz, talvez você olhou e falou, mas Deus só faz isso na vida dos outros, mas algo se agitou dentro do seu coração e você tem visto pessoas que talvez não tenham a melhor vida do mundo, mas que essas pessoas estão servindo a Deus, estão ali buscando a Deus e você tá vendo a sua vida uma bagunça, você tá vendo a sua vida, sabe, desmoronar em algumas áreas das quais você, pensou que... E sabe, Deus é um Salvador. Deus, ele quer salvar e restaurar e curar e fazer o que você precisa na sua vida, sabe? Então, Deus fala que naquele dia essas 3 nações, a gente pensa, existem os escolhidos apenas de Deus. Há só Israel, que é o filho bendito do Senhor, o filho ali onde Deus cuida e coloca debaixo das suas asas. Egito e a Assíria sempre foram inimigos de Deus. Mas no versículo 24 a gente lê que naquele dia estas 3 nações, Israel, o Egito e a Síria, serão uma bênção para o mundo inteiro. E o Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo, eu abençoo o Egito, meu povo, a Síria que eu criei e Israel, meu povo escolhido. Todo mundo é do Senhor, todas as pessoas são do Senhor. Sabe, você tem condições hoje, tem o poder de decidir se vai entregar e acreditar e reconhecer esse Senhor, do qual pode ser o seu Salvador também, e decidir, né, dedicar a sua vida a Ele, e ser uma bênção para o mundo inteiro, ou se você vai preferir continuar acreditando na força do seu braço, nas suas condições, nos seus bens, na sua capacidade ou na sua felicidade, naquilo que você quer de melhor para você. Bom, hoje eu passei bastante do meu tempo. Eu tava com o tempo de ontem, porque ontem nossa live foi muito rapidinha. Mas é isso, sabe? Eu não poderia deixar de falar, sabe? Deus... O mundo inteiro é de Deus e aqueles que a gente acha que é inimigo de Deus são os que Ele mais quer e esses vão ser usados. Eu acredito muito que esses vão ser usados para abençoar o mundo inteiro,
sabe? Ontem, então eu coloquei ali algumas histórias, algumas coisas, e uma das que mais mexe, né, é aquela história do Nick Cruz, que a gente, tipo, olha assim por uma pessoa, um chefe de uma gangue ou um ministro muito mal, e a gente fala, essa pessoa nunca vai para Deus. Essa pessoa, ela é má, ela tem um coração perverso, mas se ela encontrar uma pessoa que realmente está olhando para Deus e que olha com o olhar de Deus para ela, essa pessoa ela vai conseguir mudar a sua vida. E aquela pessoa que parecia impossível ir para Deus, ele se chegou a se tornar aí um dos pastores mais renomados. Então, para ninguém é perdido, gente. A gente tem que parar de achar que esse daí não tem jeito. Eu tiro, enfim, eu não vou falar nada, não. Mas é isso, amém? Que nós sejamos também esses dos quais as pessoas possam olhar pra gente e possam falar, cara, essa menina, essa pessoa serve a um Deus diferente, a um Deus, sabe? Enfim, é isso, amém? Deus abençoe, boa segunda. Desculpa, passei demais.